nossa 5ª edição do podcast RH na Veia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, trazendo um conteúdo inovador, um conteúdo diferenciado. Falaremos de gestão de pessoas, gestão de negócios, falaremos sobre vida, sobre autoliderança, sobre liderança de si mesmo, protagonismo de carreira, e teremos aqui vários convidados relevantes. Hoje eu recebo a Clarinda Macedo, uma amiga incrível, uma profissional de destaque no meio do RH, superintendente aí da Santa Casa, que vem trazendo uma história relevante, um ensinamento muito grande para a área de pessoas de Belo Horizonte e do Brasil, e vocês vão ter o prazer, junto comigo, de entrevistá-la, de conhecê-la, conhecer a história de vida dela, história de carreira e o posicionamento dela hoje na área de gestão de pessoas. Clarinda, honrada de ter você aqui comigo. Cris, eu que tô. Muito obrigada pelo convite, por ter aceitado esse convite especial e por contribuir aí com a nossa audiência sobre esse tema que é tão relevante, que é a área de pessoas, posicionamento do RH hoje, frente às organizações, frente às áreas corporativas das empresas. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, frente a frente com Cris. Que chique, gente, ó. De frente com Cris. Exatamente, tá vendo? Vamos lá. Até rimou. Bom, Clarinda, queria muito que você contasse a sua história, como que você foi parar na área de gestão de pessoas, RH, como isso foi um chamado na tua vida. Conta para mim um pouquinho da sua experiência, da tua história. Quem é a Clarinda? Ai, né? Que pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo, né, Cris? Mas vamos começar dizendo o seguinte: a Clarinda é uma pessoa que tem um interesse genuíno por pessoas. Acho que a minha profissão, eu sou psicóloga de formação, né? Eu falo que eu não escolhi o RH me escolheu muito antes de formar, né, na minha formação como psicóloga, ainda no 5º período, quando você fica naquela ansiedade, fazendo estágio, pensando o que vai, né, o que você vai fazer como ponto de vista profissional. E aí eu já fazia estágio muito jovem, né, e comecei a atuar na área de RH ainda enquanto aluna, né, ainda me formando ainda. Então isso me tornou uma pessoa muito experiente, vou dizer assim, Sim. com toda clareza e sem modéstia nenhuma, assim. É muito tempo de atuação e a oportunidade de trabalhar, de começar a trabalhar ainda quando eu estava no 8º período de psicologia, isso me trouxe uma bagagem, uma coragem, uma experiência, assim, né, a gente fala que o que faz a gente ficar bom, o que faz a perfeição, a gente ser perfeito, é a repetição. Sim. Então, muito cedo eu tive a oportunidade de estar diante desse desafio, né, que é desenvolver pessoas, atrair pessoas, trabalhar com pessoas. E eu costumo dizer que a minha escola na área de recursos humanos, ela começou, as minhas 2 maiores, eu sou psicóloga de formação, falar aqui, formada, né, com psicologia, na formação básica, fiz pós eu fiz pós pela Fundação Dom Cabral em gestão de negócio em saúde, gestão estratégica de saúde, também na FGV em gestão de negócio, né, voltado para RH. E a minha trajetória foi sempre, como eu comecei a falar, assim, desde muito cedo eu comecei a trabalhar na área de pessoas. E já sendo líder, né? Já comecei a atuar como coordenadora lá do antigo recrutamento e seleção, né? A gente tem muito tempo de atuação em RH, Sim. Somos de um RH de trás da mesa. Quantos anos de RH? Ixa, vou ter que falar mesmo, vou ter que Vai, falar, diga. Cris, 32 anos. Uau! Quase 33. Eu com 26 eu sinto o peso? 30, quase 33 anos de RH. E é esse RH mesmo, a gente que já trabalha há muito tempo, sabe que passei massa, por né? mão na massa, RH de trás de mesa, Sim. transformando esse RH para o chamado RH estratégico, Sim. é muito que nós vamos conversar, e você fala muito bem disso no seu livro, na sua trajetória profissional, né? Que é esse RH que não fica ali atrás da mesa, só fazendo teste, aplicando, ele vai para dentro do negócio, né? E aí, voltando ao que eu estava falando, as minhas escolas na área de desenvolvimento humano, na área de recursos humanos, os 2 segmentos que eu mais atuei foi na área de transporte
e atualmente na área de saúde, né? Que é muito um pouco que nós vamos falar aqui agora. E aí, eu costumo dizer o seguinte, na área de transporte, o core business, né? O negócio era transportar vidas. E a gente tinha um cuidado muito grande com o nosso motorista, Sim. né, para que ele cuidasse bem da vida humana, cuidasse bem das pessoas, cuidando da alimentação, do sono, da qualidade do sono, né, enfim, né? E depois, então, a área de transporte. Depois, eu tive a oportunidade de ir para a área de saúde, já desses 32 anos, 26 são na área de saúde, né? Onde o motorista, que era o nosso, né, o nosso principal lá do chão de fábrica, hoje é um médico, né? O passageiro do motorista, que era a vida que o motorista cuidava, hoje é o nosso paciente, né? Que também é um cuidado humano. A gente fala que o principal negócio nosso, o que nós entregamos, o nosso produto dentro da área de saúde, onde eu já atuo há 26 anos, ele é o cuidado humano, né? Então, aí eu acho que por isso que eu falo que eu fui escolhida, sabe, para trabalhar em gestão de pessoas, assim, eu não escolhi. É muito a ver com a minha formação humana, com o meu gostar de gente, com esse interesse genuíno por pessoas, por desenvolver pessoas, por escutar histórias de pessoas e por cuidar de pessoas, né? Sensacional. Que é muito o que a gente faz na nossa atuação como gestor de RH e gestor de RH numa instituição de saúde. Como é que eu estou hoje? Vocês estão vendo, né? Preparados para a aula? Porque isso aqui vai ser uma aula incrível, gente. Tenho certeza que você vai se surpreender com esse episódio aqui, junto à Clarinda. Clarinda, eu sei que as duas áreas, elas compôs muito fortemente a sua história de vida dentro da área de gestão de pessoas. Sim. Mas eu não posso deixar de trazer também que você, igualzinho a mim, foi uma grande empreendedora da área de RH, né? E como empreendedora, a gente analisa vários negócios, a gente participa de diagnósticos diversos com grandes outras empresas, enfim, e a gente também tem a dor de ser empresário. Então, a gente consegue, como RH, estar numa posição, né, entre o negócio, né, diretoria, presidência, e o colaborador, mas como empresário também, a gente consegue sentir a dor, né, do empresário hoje no Brasil, situações específicas, dificuldades e por aí vai. Queria que você me falasse um pouquinho, antes da gente entrar na sua experiência e trazendo essa aula aí de conhecimento, como foi para você ser empresária no Brasil? O que isso agregou? Né? Porque eu sei que você voltou para a instituição interna, mas o que isso agregou no seu olhar hoje aí dentro da superintendência ao qual você faz parte? Então, Cris, esse foi o grande momento em que eu compreendi o RH fora do RH, né? Porque, como você bem diz, quando você atua como empresária, dando consultorias, eu fiquei, na trajetória, eu fiquei 17 anos como CLT, vínculo empregatício. Depois eu fiquei 10 anos, né, me aventurando enquanto empresária. Você sabe muito bem quais são os desafios Sim. que a gente enfrenta de sustentabilidade, de manter equipe, de entender a diversidade que é, né, a gestão de pessoas em negócios variados. Na minha experiência, eu continuei no nicho saúde, né? Eu tive a oportunidade de ir para o mercado como empresária. Na época, né, que eu fui, eu ainda achava que eu não tinha condições de atuar com a minha experiência, porque você fica ali dentro da empresa, você acha que o mundo lá fora é um mundo hostil, é um mundo que você não conhece. Quando você vai lá para fora, você vê que você conhece, né? E então, o meu primeiro desafio, ele foi montar uma sociedade, né? Fiquei 3 anos nessa sociedade, que também não é fácil, Não. né? Escolher, ter ali a parceria que a gente precisa. E eu, se não chamasse Clarinda, eu chamaria trabalho, né? Minha vida é trabalhar, é muito voltada aí para o trabalho, e não é todo mundo que é assim, né? Então, eu pude, quando eu fui para o lado de fora, como consultora, como empresária, eu compreendi melhor a dor do empresário.
né? Que muitas vezes, e a gente escuta isso muito, você deve escutar nas suas relações aí com seus clientes, aquele, acho que é um RH que não existe mais, mas de vez em quando a gente encontra, aquele RH que não entende do negócio, né? Sim. E eu estava dentro de um RH, de uma instituição gigantesca, né? Em que eu tive que aprender sobre o negócio, mas quando eu fui viver esse outro lado, eu senti mesmo na pele o que é a necessidade de um RH estratégico, né? E quais foram os pontos mais difíceis de ser empresária? Primeiro é a questão financeira, a sustentabilidade financeira mesmo, né? Primeiro passou por essa questão da sociedade, que eu mencionei rapidamente. Então, encontrar alguém que tem sonhos parecidos e que tem propósitos parecidos e que tem força de trabalho parecida, respeitando as diferenças, isso foi um desafio, foi um aprendizado depois. A sustentabilidade financeira, né? Os mais difíceis Ela, né? Você dá conta de todas as obrigações fiscais, trabalhistas, né? E quando você está numa empresa que você tem tudo ali, você tem todo o suporte. Sim. Se estraga o computador, você vai ali na turma do computador. Né? Empresário, não. A gente que dono do próprio negócio é você. É quase como eu SA, né? Mas teve também um grande aprendizado, um grande crescimento, essa coisa que a gente fala muito, né? Que os problemas só mudam o endereço e o CPF, eles são parecidos. Então, você trabalha com ambientes diferentes, empresas de grande porte, menor porte, e você vê que a relação humana permeia ali o centro ali da questão do desenvolvimento humano. Então, acho que o que eu estou me lembrando são esses, sabe? Achei interessante isso, porque realmente ser empresário tem as suas complexidades, mas tem um aprendizado incrível de negócio, porque nós somos RH, puro e simples, RH na veia mesmo. Porém, quando você é empresário, você tem que conhecer um pouco mais de financeiro, isso. Um pouco mais de EBITDA, de caixa, de comercial. Cara, são muitas frentes aí desafiantes. E ainda a consultoria no Brasil, ela é uma consultoria romântica, porque a maioria das pessoas que saem de CLT, elas saem com a visão romântica de terem mais tempo, de gerenciar o seu próprio horário, né? De ter uma condição assim mais de qualidade de vida, e não é bem isso que acontece, né? Então é uma visão romântica e às vezes quem manda no seu horário é seu cliente, né? Então você tem certa liberdade nesse contexto, porém, você acorda todo dia para buscar seu petróleo, né? Exatamente. E aí o petróleo é folha de pagamento, benefício de colaborador, pensar em escalabilidade, crescimento do negócio, fluxo de caixa, que hoje você tem, amanhã você não sabe. Então, assim, são N fatores para se crescer e virar uma consultoria, né? Hoje a líder aí já teve 130 colaboradores, hoje está com 94, Rafa? Mais ou menos? Os 94 colaboradores. E assim, a chegar nesse ponto, tem complexidade, tem dores parecidas com os empresários. Total. Né? Às vezes você fala assim, você tem dor de comunicação? Você tem dor de processo? Você tem dor... E quando a gente tem o próprio negócio e vai escalando, querendo crescimento, não é eu empresa, mas sim uma consultoria, um crescimento, uma expansão, você passa por situações parecidas com o que os empresários normalmente passam. Então, acaba que empaticamente você compreende tanto a teoria quanto a prática e assume uma posição um pouco mais estratégica, né? E empática também, digamos assim. 2 pontos. Primeiro, também de desafio, de aprendizado, que é no caso de nós mulheres, conciliar, enquanto empresária, a vida, né, pessoal com a vida profissional. Mãe, esposa, irmã, tudo isso, né? Conciliar isso com a vida profissional. Aquela história, né? Aquela frase que a gente usava muito em treinamento e usa. Você tem que agir como se você fosse dono. Não é isso que a gente fala para os profissionais? Nós, quando a gente vai desenvolvê-los, pensamento de dono, né? E aí, quando você vai abrir seu próprio negócio, não é poético isso. É pensamento, atitude e comportamento de dono mesmo. E foi isso o outro ponto, e foi ter vivido esses 10 anos enquanto empresária que me deu a possibilidade de depois retornar para a mesma empresa onde eu prestei serviço, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, na posição mais estratégica.
a ir para um RH, de fato, nessa posição que era, né, saía desse tete-a-tete, do treinador, do desenvolvedor de pessoas, daquele que faz entrevista, daquele que vai fazer uma atuação, um atendimento psicológico, para essa posição estratégica, assim, né, de como se fosse o dono da empresa mesmo, porque eu trabalho numa instituição que a gente trabalha muito de forma colaborativa, né, e então foi isso, sabe, ter vivido essa experiência, esses 10 anos, me deu nem empoderamento não, mas ele me potencializou, Sim, né, com me certeza. deu essa possibilidade de atuar no RH, numa posição mais estratégica dentro dessa instituição. E hoje, quando eu escuto ainda outros RHs, ou até mesmo empresários, que falam desse RH não estratégico, ou desse RH longe do negócio, eu acho que eu desaprendi, sabe, assim, porque eu vivi muito isso, nós vivemos isso muito no anterior aí, esse RH mais distante do negócio, esse RH que às vezes não... ele não está lá junto com o gestor, né? Ele, às vezes, eu brinco que ele não toma da água que ele pede para o gestor tomar, né? Sim. Que ele... Então isso me deu essa possibilidade, sabe? Acho que me potencializou para isso. Foi muito bacana. Ô, Clarinda, você tem uma história muito incrível, né? Assim, eu tenho uma admiração muito pessoal, muito forte por você, por tudo que você construiu, por quem você é, de fato, né? As pessoas que têm a oportunidade de conhecer sabem exatamente o protagonismo que você tem e, de fato, não só dentro da empresa a qual você faz parte, mas fora, né? O quanto você transborda na vida das pessoas e ensinam quem tem um coração ensinável, né? A ser melhor, a ter mais estratégia, a ter várias visões de mundo. Então, eu gosto muito disso em você. Mas a gente sabe que a nossa geração, ela foi forjada em ter a visão que você falou do empoderamento. Eu lembrei, né? Hoje, essa palavra, ela soa um pouco, digamos assim, um pouco mais complexa. Mas, assim, analisando naquele contexto anterior, onde a mulher tinha que ser mais empoderada, tinha que ter uma visão de mundo forte, independência, ser a Mulher Maravilha, né? E aí a gente ia com a capa, colocava a capa e se achava dona do mundo. E hoje a gente vê, né, nessa evolução do mundo que a vulnerabilidade ela está presente em nós. E tá tudo bem. E tá tudo bem, que não precisamos esconder isso e que, por favor, aposentem a capa de Mulher Maravilha e sejam você na integridade, né, na sua vulnerabilidade, nas suas fortalezas, nas suas dificuldades, nos seus desertos, enfim, seja humano. E a gente aprendeu a ser diferente, né, que a gente tinha que ser forte para aguentar tudo. Nossa geração de mulheres foi muito forjada na energia masculina para dar conta do negócio, para ter um posicionamento onde a mulher na empresa era minimamente não era tão forte na cadeia de liderança. Como que você passou por isso tudo? Como você viu as várias Clarindas nessas nuances? Ô, Cris, embora eu reconheça essa perspectiva, né, da mulher e vi isso muito com algumas, né, dentro da minha realidade e tal, eu não tive essa vivência dessas dificuldades enfrentadas por essa capa, né, que a gente tinha que às vezes vestir e ir para frente. Eu vou me remeter um pouquinho antes da minha história de vida, vou falar rapidamente, senão vira nem é muita demais, coisa. Mas muito cedo na minha vida, antes dos 10 anos de idade, eu tive perdas muito importantes. Eu perdi mãe ao nascer, sou filha adotiva, perdi meu pai adotivo, biológico, com 5 anos de idade, e perdi a minha mãe adotiva com 8 anos de idade.
Depois, o meu pai adotivo eu perdi na vida adulta, e já entendendo mais o que é perda, o que é, né, o que significava não ter essas pessoas importantes na vida. Então, ali, a gente fala na primeira fase, né, no primeiro setênio, na primeira etapa da vida, quando você está buscando as suas forças, né, se ficando em pé, né? seus alicerces. Esses alicerces saíram, né? Eu costumo, às vezes, brincar que eu não sei o que é colo de mãe. Eu não sei o que é você falar assim, mãe, o que você acha? Ô, pai, o que você acha que eu devo fazer? Eu não sei. Eu tive um amor, uma referência de amor incondicional gigantesco da minha mãe que me adotou, né? E de todo o meu contexto familiar de adoção. Que foi lá visitar minha mãe que faleceu, e aí chegou lá, me trouxe, falou, vou adotar essa criança, né? E lá eu fiquei. Então isso é uma referência de amor incondicional que eu tenho, e de olhar para frente. A partir do momento que eu falei, perdi um, perdi outro, eu falei, não tem que olhar para trás. Atrás foi muito ruim, eu tenho que olhar só para frente, para o positivo. E isso me deu uma força de vida, sabe? Que eu acho que se eu tive preconceito, se eu vivi isso aí no meu contexto profissional, eu acho que eu não vi, sabe? Aquela coisa assim, que o acaso vai te proteger que você andar distraído. Uhum. Eu acho que ele me protege. Hoje, né, a gente trabalha num contexto de equidade, num contexto de multigeracional, enfim, esse contexto todo esqueci o nome aqui, não é equidade, mas esqueci o nome, vai vir depois. Então a gente fala muito disso, né, desse lugar da mulher, do lugar de fala, de às vezes ser interrompida, de diferenças salariais, tudo que existe, né, Sim. que a gente sabe, é uma perspectiva, mundo, né? é de mundo. Mas eu não tive isso, sabe? Parece que eu fui treinada, né, para olhar para frente, para olhar só para o que é positivo, para ver, enxergar aquilo que não é legal, que não é, mas também assim, vai, segue, sabe? Não se prende, né? Eu me lembro que no início da carreira, como eu comecei ainda como estudante, e já trabalhava numa empresa de transporte, o psicólogo é doutor, Sim. ele tem um lugar de referência, é o médico e o psicólogo, ele é doutor. Era um lugar que respeitava muito as mulheres, em um ambiente, né, masculino, mas que tinha, né, pelo dono da empresa ali, pela cultura, muito respeito ao feminino. Então, se isso não me derrubou em nenhum momento. E as vulnerabilidades da Clarinda? As vulnerabilidades da Clarinda apareceram assim, também eu falo que teve um pouco dessa fortaleza lá do início, foi quando muito cedo, né, eu ainda era estagiária, eu estava numa empresa, no ponto profissional, eu estava numa empresa e que na época a gente falava assim, a psicóloga era a nossa supervisora, né? E aí essa pessoa saiu e me contou no dia seguinte que eu ia assumir a posição dela em uma empresa de muita responsabilidade. Eu lembro que eu estava fazendo um PMK, você lembra desse teste? PMK. E aí eu falei, agora ferrou, agora eu vou ter que dar conta desse lugar, que eu não achava que eu dava conta. Assim, sempre a vida me fez convite e eu sempre achava que eu estava um pouquinho assim, não dou conta. E aí né, a situação, o entorno, eu encarava, olhava para frente e dava conta. Mas eu nunca tive receio de falar que eu não dou conta, eu nunca tive medo de falar eu não sei, né? Eu lembro que eu já contratei pessoas, líderes, já trabalhei com líderes diferentes, com liderados diferentes. Eu não tenho nenhum problema em ter pessoas que sabem mais do que eu, ou que é mais velho ou mais novo. Eu lembro que no início como eu comecei a trabalhar muito jovem, como líder já, né, como coordenadora de recrutamento e seleção, a hora que falava, né, ia lá na empresa, falava, quer falar com a doutora, psicóloga, aí eu era muito jovem, desacreditavam nessa menina jovem, né, mas eu também não levava aquilo em consideração não e seguia, nunca fiquei com medo disso, né, então, claro que a gente tem vulnerabilidade, claro que por exemplo, quando eu retornei para essa posição estratégica que eu estou agora, eu falei, não, né? Eu vou ter, entrava para uma posição de diretoria que ali era mais masculino mesmo, né? Hoje não, hoje nós somos 12 superintendentes,
9 são mulheres, mas era uma diretoria masculina. Mas por área de saúde, sempre foi muito voltado para o feminino, para cuidar, Sim. né? Tive medo, claro, né? Psicólogo, trabalhar como superintendente de gestão de pessoas, em uma posição mais estratégica, em uma posição que você tinha que tratar do orçamento de milhões, né? A gente continua tendo isso, é uma reunião, a forma de liderar lá é muito colaborativa, então você participa de uma reunião orçamentária toda semana, onde você discute milhões. A folha, né? Eu lembro que quando eu voltei para Santa Casa, para esse lugar de estratégico, eu vou olhar quanto a minha folha de pagamento lá na minha empresa, Prosperar, chamava a minha empresa, né? Eu acho que não era 7 mil, alguma coisa assim, a alíquota. E aí da empresa, né, da Santa Casa, era na época 27 milhões. Nossa. Essa era a minha conta. Hoje é 34, viu? Com 7 mil colaboradores. Então, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Psicóloga. Aí, logo quando veio o convite, né, e é interessante também a forma que veio o convite, os 2 momentos em que eu né, estive diante desse convite para ir para a área, para esse momento, eu estava trabalhando, recrutando a pessoa para o lugar, né, fui contratada para buscar o executivo para aquele lugar, e estava ali louca, você sabe o que é, você procurar, fazer hunt, procurar a pessoa, já tinha mandado algumas entrevistas e não tinha fluído, e aí o diretor na época falou, nós precisamos conversar com você pode vir aqui agora? E eu falei, vai entrar uma pessoa indicada, né, porque eu era prestadora de serviço. E aí, quando eu fui lá, eles falaram, nós queremos que você seja a nossa superintendente. Ô, Cris, na hora minha perna começou a tremer, assim, ó, sabe? Eu falei, superintendente, como é que eu vou dar conta desse lugar, né? De uma folha de 27 milhões e tudo. E aí, na mesa, no momento ali do convite, eu falei, gente, ó, tava com 2, né, diretores, e um era financeiro, e o outro era o diretor de relações institucionais. Ambos tinham me feito o convite, porque um eu ia substituir, o outro seria o meu diretor. E aí eu falei, olha, o que eu entendo, o que eu conheço é de gente, é de comportamento humano. Vocês não terão uma líder mais capacitada em desenvolver pessoas do que eu, mas eu não entendo na mesma proporção, na mesma ordem de grandeza de números. Aí eu não sei, não entendo. Então, se vocês querem para esse lugar uma pessoa detentora desse conhecimento, né, do coisa, e arrisquei, né, porque eu estava indo para um lugar e hoje a gente, né, já é um outro cenário e você tem que entender de números, senão você não consegue. São os dados, né, que fundamentam a decisão. E tratar disso de forma inteligente, transformar isso em decisões. Mas naquele momento que eu saía de 10 anos, né, que realmente me deu essa possibilidade de estar nesse lugar, mas eu achava muito, né, era muito grandioso para mim, né? E aí, mas tudo eu achava, né? Porque quando você começa a trabalhar, você sabe o quão quanto preparado você está e que você tem ali o suporte. Eu lembro que na época o meu diretor, que era financeiro, ele falou, não, é por isso que você está sendo contratado, né? E pelo tempo que você ficou como empresária. Hoje você tem essa capacidade, porque eu prestava serviço para essa empresa. Então, já tinha sido avaliada, vamos falar assim. Então, assim, falando de vulnerabilidade, o que me vem nesse momento que você me pergunta é isso, sabe? Olha que interessante, gente. Olha a história que ela está trazendo para vocês, né? Então, assim, dentro da perspectiva da saída aí de uma grande profissional de consultoria para uma superintendência de RH. E falando claramente para a diretoria que não entenderia de números, mas não é de números básicos, não, indicador, não, é números na grandiosidade de uma empresa com uma folha de 28 milhões. Aí você já vê os custos, a visão orçamentária dessa empresa. Mas o interessante é que a gente consegue entender quando a pessoa tem uma liderança forte e tem um preparo, uma autoconfiança, um direcionador, entendendo as vulnerabilidades que ela tem, ela consegue construir uma equipe de sucesso. Então, entendendo o que eu preciso fazer. Eu conheço o RH da Santa Casa e, assim, é de ficar admirado. Eu acho que é uma empresa para fazer assim, com vários segmentos, porque a estrutura que se criou
na Santa Casa, de estrutura de dados, a estrutura do RH, do desenvolvimento, é incrível. Eu queria que você falasse um pouco disso para aquelas pessoas que gostariam de ser gestores de RH e não tem a menor ideia de como começar ou tem essa insegurança de iniciar. Como que você construiu a história hoje dessa estrutura de RH da Santa Casa? Então, logo em seguida desse assunto, né, que eu falava onde que era meu ponto de competência, e eu acho que falar de vulnerabilidade é você conhecer onde você é incompetente e onde você não é. Sim. E tá tudo bem, vamos cuidar de trazer para perto de você pessoas que têm complementaridade com as suas competências, né? Eu acho que o primeiro ponto é isso, quando você olha para aquele lugar onde você precisa dar um resultado e trabalhar na área de saúde, né? Você precisa de ter indicadores, você precisa tratar dos dados do ponto de vista de forma mais ágil, de forma mais inteligente, você precisa criar condições para que aquele bando de informação que você tem em RH seja transformado em dados e dados inteligentes e dados que podem ser entendidos pela organização toda, não ficar com isso para você precisa entregar isso para o seu cliente interno, né? Você precisa entender que desenvolver a liderança, ela parte do seu time, né? Porque o RH é o negócio que eu falei no início, assim, há muito, né? Existiu um momento aí, ou pessoas que não quer beber a água que dá para o líder beber. Fala, você que tem que fazer isso, eu já sei fazer. Não, a gente também não sabe. Tem muitos projetos que a gente começa eles e fala, vamos ver se dá certo. E você precisa do gestor. Então, essa parceria com o negócio, com quem está lá na gestão, no nosso caso, né, com quem está na assistência, olhar para aquilo que... olhar para a vulnerabilidade do RH, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ser RH nessa instituição, ser prestadora de serviço, aí eu só enxerguei o problema do RH do lado de fora como prestadora, e aí, aonde que eu ficava como prestadora, falando, vocês têm que melhorar nisso, tem que melhorar nisso. Aí o universo me leva lá para dentro para que eu seja a pessoa, né, para melhorar isso. Então, a primeira coisa é você se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito que você, né? E na época a gente falava muito, eu busquei uma pessoa para trabalhar comigo, que é a Maristela, que é uma pessoa de confiança, uma pessoa que eu já conhecia, mas trouxe para dentro e falei, o nosso desafio... A gente, na época, falava transformar o RH no 4.0, né? Hoje eu nem sei nós estamos no 10.0, qual que é que nós estamos? Mas e ser mais propositivo, né? Não ser aquele RH que fica esperando a demanda chegar, né? Que fica ali esperando o gestor falar o que ele quer. Não, o gestor e o empresário, ele precisa de resultado, né? Então, você tem que criar indicadores, você tem que olhar para os números, você tem que trazer pessoas que complementam as suas competências. Você não tem que ter medo de errar, porque você vai errar mesmo. Bobagem, esse trem de errar. Eu preciso... Eu, como RH, não posso errar na contratação. Você vai errar. Né? Eu acho que não pode olhar para o erro e falar, não, eu não assumi. Acho que é uma coisa que não faz sentido, sabe? Então é isso, assim. Fazer de forma... entender do negócio, assim. Entender Legal. do negócio. Se o negócio é financeiro, cai para dentro do financeiro. Se o negócio é saúde, cai para dentro de saúde, né? Porque eu falo que trabalhar, para a gente montar toda essa estrutura, você precisa entender, né, que o nosso produto final é o cuidado humano. Então, falar de gestão de pessoas dentro da área de saúde não é só recrutamento, seleção, treinamento, é mais do que isso, né? Criar condições para que os funcionários que estão ali possam exercer a sua vocação de cuidar do outro. E que é isso que a gente faz, né? Quando a gente cuida de quem cuida, a gente Sim. usa muito isso, porque o produto final é o cuidar, né? A nossa missão, o nosso propósito é saúde de ponta para todos. Não é uma saúde de qualquer jeito, é de ponta. É com qualidade, é com segurança. E não é para alguns, é para todos. Isso faz muita diferença, né? Então, é melhorar a vida das pessoas. Eu tenho que ter pessoas com DNA
né, dessa missão. E quando a gente cuida do turnover, quando você cuida do absenteísmo, que é indicadores, quando você faz o atendimento, o acolhimento psicológico, né, dentro da questão da saúde mental, que talvez a gente vai falar, e o hospital é um lugar de saúde, mas é um lugar de dor, Sim. é um lugar de sofrimento, né? Vida e morte como ofício, né? Então, você tem que... Esqueci que eu ia falar que ia amarrar, mas você tem que... Vamos amarrar. Você tem que olhar para tudo isso, né? E se você cuida disso, você está cuidando do negócio, você está trazendo resultado. Isso vai ter impacto lá no engajamento, vai ter impacto na sustentabilidade da organização, né? Isso que você falou é importante, porque isso faz com que a liderança confie no RH. Porque um dos grandes problemas da empresa é quando o líder fala, esse RH aí só recrutamento é básico. Não sabe, não conhece o que está lá. Exatamente. Então, assim, eu acho que esses pontos que você trouxe faz com que a liderança, ele confie no RH e respeite o RH. Porque respeite como uma cadeira ali do negócio, uma cadeira importante que faz com que a estratégia da empresa desça para a operação. Isso é fundamental. E como que você desenvolve a liderança nesse ambiente aí desafiador? Ô, Cris, desenvolver a liderança começa na contratação, né? Ela começa quando a gente estabelece o SLA de vagas estratégicas, ali está a liderança, diferente das vagas operacionais. Se eu gasto 30 dias na reposição de uma vaga operacional, eu gasto 90 na reposição de uma liderança, de um gestor, né? Nós hoje temos na instituição em torno de 158, 160 gestores, entre gerentes e coordenadores, que né? Sim. É a segunda, vamos falar, a liderança intermediária ali. Então, você tem que, a todo momento, ali primeiro, eu participo do fechamento, a gente tem todo o processo de seleção, atração, seleção, foi mal, gente, perdão. A aplicação dos testes, né? Você faz ali o crivo de quais são os valores da instituição, quais são os valores, né? Baseado muito nas entrevistas de competência. E eu, pessoalmente, participo de todo o fechamento de entrevista de toda a liderança da casa. Uau. Não tem... todas as lideranças, né? Superintendência, gerente, coordenador. Eu participo junto com a minha coordenadora de atração e seleção para acompanhar, para dar sugestões ali de desenvolvimento, porque a gente não encontra ninguém perfeito, por Sim. mais que a gente, né, busque ali alguém com DNA Santa Casa, que a gente fala hoje, de muito tempo que eu tô lá, eu costumo falar assim, não tem o DNA Santa Casa, não fica, porque não dá conta, porque é um lugar diferenciado, ele não é, né, a gente fala que o nosso cliente, vou voltar cá, que o nosso cliente, diferente do cliente de outros segmentos, ele não vai lá feliz, né? Então, quem está lá para recebê-lo precisa estar feliz. E o trabalhador, com todas as dificuldades, com todos os desafios, com toda a dificuldade de mão de obra que nós temos, ele está 100% feliz? Tá, não. Então, faz parte da nossa responsabilidade enquanto gestor de pessoas, criar condições de ambiente profissional, de desenvolvimento, principalmente da liderança, né, para que eles sejam melhor tratados. Então, o desafio, faltava né, o desafio nesse mundo dinâmico, nesse momento dinâmico de desenvolver liderança sem dinheiro, que ainda tem isso, né? Quando a gente tem o orçamento bacana lá, que a gente faz e pode cumprir o orçamento, beleza, a gente busca uma crise da vida, a gente busca o melhor consultor do mercado, desenvolvimento, e vamos fazer, quando a gente não consegue fazer internamente. Mas quando a gente não tem, a gente tem que criar ali as condições. E isso também foi um aprendizado gigante na Santa Casa, né? Porque a área de saúde é 100% SUS, como nós somos, né? A conta não fecha. Limitado, né? A conta não fecha. O cobertor é curto, né? Mas a gente tem trabalhado de forma bastante profissional nesse sentido. Então, na atração, você já precisa, né, gastar tempo, e é difícil isso, porque todo mundo quer
Quando abre uma vaga de líder que é para ontem, a gente já conseguiu, né, ser respeitado nesse sentido, assim, gaste menos tempo para demitir e mais tempo para contratar. E se for uma liderança, gaste mais tempo, escolha o melhor. Sim. Mesmo assim, vai ter pessoas que não têm aderência, né, à cultura, a tudo que a gente busca. Mas, então, é desafiador. Para isso, você tem que ter uma estrutura importante em DHO. A gente fez dentro das coisas importantes que você precisa cuidar, cuidar de quem está treinando as pessoas para você, e a gente conseguiu a contratação de uma enfermeira com um desenvolvimento muito bacana nesse sentido, que conhece, já esteve lá, já conhece, trabalhou coincidentemente no processo seletivo. A gente não sabia, mas ela já tinha trabalhado na Santa Casa na área de transplante, e é uma então área... tem uma visão estratégica já. De lá, enfermeira, sistêmica. Facilitou demais até as parcerias internas que a gente precisa ter com o gestor nesse sentido, né? E aí, como a gente não tem recurso, orçamento para buscar fora, então eu preciso de alguém que tenha mais experiência, que tenha essa bagagem. E toda a ação, todo momento, né, assim, ponto de, vamos falar assim, régua de relacionamento, em momento que você tiver com o gestor, transforme isso numa ação de desenvolvimento, né? Sensacional. Então, do onboard, a gente tem um onboard diferenciado para liderança, né? Onde depois que ele passa o onboard normal que todo mundo passa, com todas as questões institucionais, a gente tem um momento dele com a nossa coordenadora de DHO, mostrando para ele todos os sistemas da casa, ensinando para ele né, assim, junto ali com toda a minha equipe de RH, treinando essa turma para eles serem líderes de pessoas. Porque não adianta, gente, né? Aquela velha história de que RH é só aqui que faz. Não é. Quem está lá, o gestor é que faz. Mas você tem que treiná-lo, você tem que desenvolvê-lo para isso. Então, em todas as oportunidades, a gente tem um programa que nós chamamos, ele é mensal, que é Circuito RH, que ele era, né? É o momento de fazer as nossas parcerias, o momento de fazer os nossos combinados, mas ele agora é transformado num momento de desenvolvimento. Você já esteve com a gente lá em um desses momentos, onde é hora da gente rever os nossos processos, os nossos pontos críticos. Enfim, tá estimulando as pessoas a buscarem por conta própria também, né? Porque aquela velha história de que a empresa que tem que cuidar de mim, eu que tenho... Acabou. Claro que nós temos como responsabilidade desenvolver naquilo que a gente falou, eu preciso desse perfil. Você não tem, né, esse desafio que nós temos entre o perfil técnico e o perfil comportamental, que às vezes é um excelente técnico, mas ele não é em conflito, em relacionamento, em liderança, a gente precisa desenvolver, né? Mas é também estimular essa pessoa para ela caminhar sozinha. E nós temos, para fechar, nós temos um programa de coach. Qual? Interno? Não, desculpa, coach interno não. Coach externo. Já tem, eu comecei a fazer esse projeto na Santa Casa, ainda como prestadora de serviço. Então, hoje a gente tem, por mês, 4, aí dependendo ali do orçamento que dá, que não dá, é uma parceira já de muito tempo que a gente conseguiu, né, firmar essa parceria, coach para os nossos gestores. Necessário. Aí é individualizado, aí é com foco naquele sujeito, naquele gap, né? Claro que o momento coletivo ele é importante, porque o aprendizado ele é coletivo, tem as questões estratégicas da instituição, mas o coach tem sido uma ferramenta que já tem quase, acho que uns 6 anos que a gente trabalha em cima, né, com ela, que é um grande diferencial. Ô Clarinda, e dentro dessa experiência que você carrega, qual que é o projeto que você mais se apaixonou? Nossa, que projeto sensacional, esse projeto está dentro do meu coração. Nossa senhora, peraí. O Viva é o recente, o projeto de qualidade de vida. Conta pra gente um pouquinho, porque quem sabe, quem está nos escutando aí pode até trazer ele como inspiração para aplicar na empresa. Né? Eu nem vou falar da NR1, porque a gente já tá sonhando já com a NR1, né? Já tem, meu filho vai chamar NR1, então eu até mais falar disso. Não é isso, né? Até porque a gente sabe que a NR1, ela não é nova. Não é. Né? É a primeira norma e ela volta agora com uma outra
uma outra roupagem, com um outro viés, que tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo, né? Não tem como falar dos programas de qualidade de vida sem nos remetermos à pandemia, né? Se a gente já sabe que qualquer negócio, né, a pandemia ela foi, né, um dos grandes desafios, mas também foi um grande impulsionador de qualquer negócio, de qualquer pessoa em qualquer lugar. Agora, você imagina na área de saúde, né? Esse foi um primeiro desafio nessa nova gestão minha lá, onde você tinha que contratar, demitir, botar para trabalhar, botar em casa para não trabalhar, quer dizer, era uma loucura. Uma loucura. E, naquela época, a gente tinha um projeto de saúde mental ainda muito pautado no mês de janeiro. Janeiro branco, né? Sim. Que são aquelas coisas. E aí, ele era só o mês de janeiro. Aí, logo depois que passou, a gente criou um programa específico para a pandemia, que chamava Faz Sentido, que era ver o que fazia sentido para as pessoas naquele momento, né? Do sofrimento de todos. Mas aí, depois, ele ganhou uma outra roupagem. E a gente, né, eu chamei o meu time, o médico do trabalho, as pessoas envolvidas, né, no contexto. Falei, gente, saúde do trabalhador, principalmente numa, né, casa de ferreiro espeto, tem que ser, não pode ser de plástico, né, ele precisa ser mais do que de ferreiro. E aí eu falei, nós precisamos cuidar melhor da saúde dos nossos trabalhadores, porque o hospital, o esgotamento físico, a sobrecarga, é 24 horas no ar, você não vai embora, fecha a porta, vai embora, dorme, volta amanhã. Não, o paciente fica lá dentro e os funcionários estão lá dentro, trabalhando, né? Altamente, a multiprofissional, né? Muitos profissionais, eu brinco que a gente tem, assim, você já fez consultoria para uma empresa que tem na sua folha de pagamento padre? Eu tenho. Já. Coveiro? Não. Eu tenho. Físico nuclear, eu tenho. Perfusionista. Sabe o que é perfusionista? Não. Perfusionista é a pessoa, tem um tipo de cirurgia cardíaca, ela é extracorpórea. Para fazer a cirurgia cardiológica, você tem que... É como se o coração fosse para uma máquina. Sim. Porque ali, senão está bombeando sangue. Sim, já vi. Perfusionista é a pessoa que cuida do coração da pessoa do lado de fora dessa máquina. Gente. É uma precisão, sabe? Imagina se essa pessoa não estiver feliz. Específico, né? Imagina se essa pessoa não tiver com qualidade de vida, se ela não tiver um sono bom, se ela não tiver uma relação boa com a liderança, se ela tiver problemas no transporte, enfim, né? Então, essa complexidade, né, junto com a questão da pandemia, fez a gente, então, chamar o time e falar, vamos fazer um programa de qualidade de vida mais encorpado, com mais, né, para o ano todo, vamos trabalhar todas as perspectivas, né, do programa de saúde. Aí a gente, então, definiu o programa de saúde física, mental, espiritual e felicidade, que a gente deu essa questão, né, essa questão da felicidade e o bem-estar, financeira. Sim, tudo baseado no nosso público, na nossa vivência lá, no perfil epidemiológico dos nossos trabalhadores. Eu falei física, mental, financeira, felicidade espiritual e felicidade, saúde social, que é trabalhar com, né, através do serviço social voltado lá para a área do RH, trabalhar com um profissional. É muito comum na área de saúde os profissionais serem afastados por questão de adoecimento do trabalho, ou causado por uma questão ergonômica, ou por sobrecarga de trabalho, porque o 12/36, o 12/72, a carga horária possibilita a pessoa trabalhar em mais de um lugar. E tem momentos que o funcionário trabalha 24 horas, ali 12. Então, isso adoece, né? Então, a saúde também voltada para essas questões. Saúde corporativa, onde a gente trabalha todos os meses, o janeiro branco, o amarelo, todas essas questões aí, né? A saúde materna, que é cuidar das nossas mães. A gente tem em torno de 90 a 120 parturientes mês, né? Então, assim, frequente. Então, é todo um cuidado ali do pré-parto, né? Em parceria com os nossos voluntários da AVOSC, que é a Associação dos Voluntários da Santa Casa.
Então, é cuidar dessa experiência do trabalhador enquanto lá ele está. Sensacional. Né? Então, o programa de qualidade de vida, voltado para todas, acho que eu falei de todas as perspectivas. Essa foi sua Física, paixão. mental, emocional, né? É um programa que já deu título para nós, já deu prêmio. Nós somos, a gente fez a parceria com a ONU, né? Vai voltar aqui daqui a pouco. Mas a gente ganhou o prêmio de saúde mental, que é Mente em Foco. Que legal. Que é o fato da gente já ter, no nosso programa de qualidade de vida, voltado para essas perspectivas que eu te falei, a gente tem já o atendimento psicológico, que surgiu na pandemia ali muito tratando só de casos pontuais e com parcerias, né? Eu comecei a chamar pessoas que eu preciso de ajuda de psicólogo que estão no mercado. Eu mesmo fui para o atendimento, né? Porque era 24 horas. E hoje a gente tem o psicólogo do trabalho, a gente tem os educadores físicos, que é fazer atividade física, né? Que é o pilar físico. A gente, como não tinha condições, era assim, uma vez tinha, chamava alguém que podia, você pode um fisioterapeuta. Hoje a gente tem o educador físico trabalhando com a gente durante todos os dias. Então, esse projeto... traz pertencimento, né? Preocupação, engajamento, pertencimento. Tem rodas de conversa, falando sobre as dificuldades, falando sobre a segurança psicológica, trabalhando a questão da diversidade, da inclusão. Grande projeto isso aí. Muito. Esse é um projeto que a gente tem muito carinho de falar dele, sabe? Assim, é um projeto gigante. Enfim, além do People Analytics, que você conhece, né? É fantástico também. Que é fantástico. Quando a gente fala dele, a gente se orgulha, porque... dar uma tratativa diferente para a gama de números que a gente tem, né? É incrível mesmo, é incrível esse projeto. E a área de dados tem que ter em qualquer empresa, gente. O RH tem que se preocupar com isso, tá? Um ponto importante que eu queria saber de você, como é que você vê o RH do futuro na área de saúde? Olha, o RH... Eu fico, assim, ele tem que ser cada vez mais tecnológico, né? Nesse ponto aí que a gente está alinhado, de que a tecnologia não vai, né? Aquela história de que, se for informatizar, se for desenvolver aplicativos, se for automatizar um processo, vai deixar de... Não vai, né? Então, isso traz mais agilidade, isso traz mais inteligência de dados, ele precisa ser cada vez mais humano, né? Quando eu falo de cada vez mais humano, e a gente tem uma preocupação com isso, com o que a gente fala no discurso e o que é a prática, né? Porque fazer um projeto de qualidade de vida, um projeto de diversidade e inclusão, atuar dentro das regras do compliance, tudo no papel e no discurso é muito bacana, mas fazer isso chegar lá na base nossa, né, 7 mil colaboradores, 24 horas no ar, eu tenho hospital de dia, eu tenho hospital de noite, né, é diferente. Então, é preciso ter esse olhar para o humano, né, para as questões ali que é a base do seu negócio, né. Então, eu vejo esse RH cuidando mais ainda da qualidade de vida dos seus profissionais, seja em qualquer segmento, né? Não dá para ser só discurso, não dá para ser só quando eu vou em palestra eu falo disso, né? Isso precisa estar lá, as pessoas precisam sentirem. A gente não precisa pegar depoimento para falar disso, isso tem que estar, né? Tem que estar realizado, tem que ser na cultura. Tem que cada vez mais, né? Cair para dentro do negócio, né? E aquela frase que eu falei que eu não entendo de números. Ok, você pode não entender, mas você precisa estar perto de quem entende, né? E nós, do RH antigo, sofremos muito com isso, né? Essa coisa de você não conseguir tangibilizar um resultado, mostrar que um turnover... E acaba que é aprendido também. Uai, não tem jeito, né? Assim, olhe para as situações e olhe para os números com amor, com carinho. Eles vão te mostrar. Bom, se você não tiver medo de olhar para eles, eles estão ali, né? Não dá mais para ser um RH de achismo, eu acho, eu percebo. Não.
Então, eu sinto. É claro que a percepção, o sentimento, isso Faz tudo parte. é importante, faz parte. Mas você Mas ele não precisa... pode ser o balizador para decisão. Você precisa trabalhar com evidências, Sim. né? Você precisa trabalhar com fatos, com dados, tudo que a gente já escutou muito. E dar as mãos à tecnologia. Uau, sabe? senhoras e senhores. É. Que aula, hein? Que aula, hein, senhoras e senhores? Gente, Clarinda, queria que você mandasse uma mensagem para aquelas pessoas, ou os líderes, ou os RHs que estão nos escutando, que queiram ser mais estratégicos, que queiram transformar as empresas quais participam, seja a liderança, seja o RH em si. Manda uma mensagem para eles da tua experiência, do teu protagonismo, do que você já trouxe até aqui de experiência, para que eles, de fato, sintam aí que esse podcast pode, de fato, mudar e ajudar eles na carreira deles. Encara, não corra do problema, corra para o problema, né? Eu não tenho ferramentas, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Vai. Isso vai surgir, porque se você está naquele lugar e foi demandado por uma necessidade ali, você está ali, é aquela velha história, né? O serviço não aparece para quem não está pronto. É isso que eu penso, sabe? Assim, não tem coisa muito mágica, não. É isso, é encarar, olhar para suas vulnerabilidades, o que você, né, acha que você não dá conta, procura ajuda, vai fazer terapia, a sua terapia, não quer dizer que é uma terapia, né, tem que ser aquela formal que todo mundo, a tradicional, é a que você acha que te ajuda, assim. Cuida da sua saúde mental, porque senão você não vai conseguir cuidar da saúde mental da turma que está na sua responsabilidade, né? E os ambientes, eles são adoecedores, mas eles também são empoderadores, né? Eles são desenvolvedores, assim. Então, é assumir a sua posição e encarar as coisas que você tem que fazer e se fortalecer, procurar ajuda, saber que você não está sozinho, né? A gente escuta muito nos grupos que a gente participa e busca esse engajamento. Eu tô só no meu lugar, eu não sei o que fazer. Tá não, gente, tá não. Não tá. Ninguém tá sozinho. Basta que você tenha humildade para compartilhar as suas vulnerabilidades e aquilo que você tem de melhor e aquilo que você não tem também. Acho que é isso. Que episódio, senhoras e senhores. Que aula. Nó, Clarinda, muito obrigada. Gratidão por ter você aqui conosco, para você contribuir com seus ensinamentos. Eu sei que você é uma grande mulher. E, gente, ela está falando como superintendente da Santa Casa. Mas ela também, fora, tem um grupo de 37 anos, 37 anos, tá? Acho que é 37. De recursos humanos. Começou na área de saúde e expandiu para outras áreas. E ela traz palestrantes, traz pessoas para ensinar, para colaborar, para crescer e alimentar-se, né? E é um grupo muito querido. Né? Faz provocações. Do Mosaico, que eu adoro, que eu tive a honra também de palestrar, mas tive a honra de ser participante. E gratidão, Clarinda, por essa oportunidade de ter você aqui conosco e a sua contribuição aí com o nosso público para aprender cada vez mais com você. Muito obrigada e honrada por ter você aqui, tá? Sempre que você precisar, me chama que eu vou estar aqui. Estamos juntas, tá? Conta Obrigada. Sempre, tá? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até o nosso próximo episódio, podcast RH na Veia.